Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo, professor de língua portuguesa, aqui de vocês. Gente, nós vamos para nossa aula de número 17 e, graças a Deus, estamos iniciando mais uma unidade do ano de 2021 e hoje, dando sequência, como eu comecei dizendo aqui, vamos para a nossa aula de número 17. Antes, faremos a correção das atividades de língua portuguesa da aula 16. Então, temos aqui a questão de número 1, pessoal? Às vezes eu preciso dar uma olhadinha assim para o lado, porque eu estou com um equipamento que me auxilia a perceber se eu estou com o mouse no lugar correto. Assinale a única alternativa na qual o verbo assistir, aqui o mouse, é transitivo direto. Ora, nós já sabemos, vimos na aula 16, que é o verbo transitivo direto, estudamos regência, e hoje também faremos mais comentários sobre esse assunto, pois é um assunto um tanto complexo, não é? Pois bem, a única alternativa na qual o verbo assistir é transitivo direto, nós temos aqui a letra A como resposta. O médico assistia os enfermos na emergência, ou seja, cuidava, Assistir aí está com o sentido de cuidar, tá certo? Claro que há momentos que este verbo terá um outro sentido, tudo bem? Conforme visto aqui, na letra B, todos assistiam à briga estarrecidos. Observem vocês que aqui assistir está com o sentido de ver algo, assistir a alguma coisa. Por isso nós temos aqui, essa grafia, desse A com o indicador aqui de fusão, que na realidade temos duas palavras aqui, Nós temos uma preposição mais um artigo que estão justamente aí juntos. Ocorreu a fusão, que é o fenômeno da crase, que nós vamos estudar em uma outra oportunidade. Mas o que é interessante que saibamos aqui agora é que há preposição. Por que é interessante saber disso agora? Porque se há preposição, o verbo assistir aqui está o regente, mandando que venha o regido, o termo seguinte, via preposição. Então, quando isso acontece, nós vimos que o verbo é transitivo indireto. E a questão pede a única alternativa na qual o verbo assistir é transitivo direto. Ou seja, o momento em que esse verbo rege, manda, que venha regido, um termo regido para ele, sem a preposição obrigatória. Tudo bem? Então, na letra C também não é possível, O prefeito assistia ao filme deitado na sala do gabinete. Por que não é possível? Porque aqui nós temos esse A, que é uma preposição, assistia ao filme, houve aí uma combinação, da preposição mais o artigo. Tudo bem? Se há regência via preposição, o verbo é transitivo e indireto. Então, não serve para nós aqui, porque a questão pede a situação que o verbo assistir é verbo transitivo direto. Todos assistiram ao último filme de Robin Hood, mesma situação. Esse verbo aqui, o verbo assistir aqui nessa situação, pede aí que venha o seu regido, o termo regido, via preposição. Eu estou aqui, gente, caso vocês não lembrem aí o que é o termo regente, o termo regido,
volta lá na aula 16, veja essas partes conceituais, tá? E que ajudam a compreender também na sequência da nossa aula de hoje. E para a questão aqui, eu espero que vocês tenham entendido o porquê, qual foi a alternativa A. Seguindo aqui, para a questão número 2, o verbo assistir na oração abaixo é. Então vamos ler aqui a oração, né? Contratei um cuidador para assistir ao meu pai. Então veja aqui, pessoal, ter muito cuidado, né? É aquela situação que eu conversei com vocês de estudarmos, tentando compreender o contexto das nossas palavras, né? Uma vez que vimos na aula 16 que o verbo aqui assistir, ele possui 4 regências, né? As mais comuns, na realidade, são 3, mas existe uma quarta regência que eu comentei lá. E quando esse verbo ele pede o regido lá via preposição, ele é verbo transitivo e direto. Então, qual é o alerta aqui que eu faço para vocês? Que se você decorar, né, eu decorei que o verbo assistir, no sentido de cuidar, ele é verbo transitivo direto, né? E é verdade, isso aí é bem verdade. Nós vimos isso até com um exemplo, né? Se a memória agora não me falha, né? O médico assistiu o paciente, né? Ou seja, naquele momento o verbo era transitivo direto, cuidava ali do paciente. Mas veja que questão, essa questão aqui, pessoal, eu não citei a fonte, me desculpem, mas eu peguei da internet e vejam que situação os avaliadores fazem para testar o estudante. Vejam só, se na oração, se você pegar a história aqui, contratei um cuidador para assistir ao meu pai, se você for, logicamente, pela semântica, né, pelo sentido do verbo, que é cuidar, ele é transitivo direto, você fatalmente marcaria aqui a letra A. Mas observem vocês que está assistir, né, para assistir ao meu pai. Ora, tem preposição. Se tem preposição, esse verbo aqui, o verbo assistir, neste momento, está como verbo transitivo indireto. Né? Então, por que isso acontece? Porque nós temos, gente, várias acepções, né? Para essa palavra, de prestar assistência, no sentido de prestar assistência, socorrer, esse verbo poderá ser tanto transitivo direto como transitivo indireto, tá certo? E a situação é, eu poderia escrever essa oração de outra forma também. Poderia dizer, contratei um cuidador para assistir o meu pai. Né? Se tivesse vindo desta forma, logicamente seria transitivo direto, pois o verbo aqui, sem a preposição, que ele é o regente, né? Ele manda aí na oração, o verbo manda na oração, nós já vimos isso. O termo regido aqui, o meu pai, né, teria vindo sem preposição, logo seria a letra A. Então, tomemos cuidado aí, né, ao analisarmos essa parte de regência. E eu digo esse cuidado quando você estiver aí, se Deus quiser, realizando suas provas no ensino médio, né, que será o ano que vem, se Deus quiser, vestibular, porque no dia a dia, no momento da necessidade de escrever algo para alguém, você fará uso aí do dicionário, né? Você pode fazer uma consulta para quando você está em dúvida, tá certo? Então, sigamos aqui para a questão de número 3, questão no comando, né? Indique onde há erro de regência nominal. Vimos também, né, a regência nominal, vamos dar um reforço hoje, tá? Mais uma vez, porque vimos que não é tão fácil assim também compreendemos a regência nominal, que é quando o nome, né, rege ali o termo regido via preposição, e essa preposição, em certos momentos, ela não é adequada para aquela palavra. Então, vamos ver aqui o que acontece, né, com a questão do número 3. Então, onde há erro aí, pessoal? Espero que todos tenham acertado, né? Ó, ele é muito apegado em bens materiais. Quem é apegado a alguma coisa, né?
ou a alguém, ou algum bem material, algum animalzinho. Então, a situação aqui, ó, o cursor está em cima, né? Preposição aqui em está deixando, está aí de maneira equivocada, melhor dizendo. Quem é apegado é apegado a, né? E aí isso já pergunta, professor, como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber todas as regências e todos os nomes. Isso é verdade. Então nós vamos aí no dia a dia, com as nossas leituras, aprendendo dentro dos próprios textos. E caso surjam dúvidas, consultar o dicionário é o melhor caminho, tá? Aqui, ó, estamos fartos de tantas promessas, né? Fartos de, né? A preposição aqui vem corretamente. Ela era suspeita de, né? Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento, né? Então veja que intransigente nesse, ó, né? Então você tem aqui no caso aí o em, né? Mas o pronome aí possessivo esse ficou nesse, é verdade. Então temos aqui intransigente em, né? Então tá aqui misturadinho aqui juntinho com o pronome aí demonstrativo, né? A confiança dos soldados no chefe é inabalável, né? Então, gente, estou demorando um pouco aqui com a correção das questões, porque também é foco de nossa aula, essa sequência aqui da regência nominal, tá certo? Então, a questão de número 4, né? Quanto à regência nominal, estão corretas as frases exceto. Então, tomemos cuidado com esse tipo de comando de questão, pessoal, vocês que vão fazer em breve, se Deus permitir, as provas, né, externas, vocês no nono ano, né, o pessoal do EJA 4 também. Então, esse tipo de comando de questão é um momento aqui que, se você ficar um pouco desatento, você erra, né? Por quê? Porque, vê, ele pede a única que não está correta. É uma outra maneira de dizer, né? Quanto à regência nominal, estão corretas, ó, as frases, exceto, ou seja, uma não estará, tá certo? Então, vimos, né, em nossos estudos que quem é amoroso com. Então, vemos aqui, ó, regência nominal, né, o nome aqui é amoroso, e a preposição que não é adequada para o nome aí no momento. Ou seja, o ideal é que tivéssemos aí a preposição com. Ele é amoroso com todas as pessoas. Então, aqui, nossa alternativa correta para a questão é a alternativa C. Gente, o presidente mostrou-se desfavorável a nosso projeto. Vimos, né, que desfavorável a, né, vem preposição a. Sou capaz de resolver rapidamente essa questão, é isso? Sou capaz de, o nome aqui, ó, capaz, vem aí com a preposição de. Meu amigo é entendido em informática, né? Entendido em, né? Naquela listinha da aula passada, vimos que entendido rege, né? Termo regido via preposição em. Então, realmente não é nada fácil, né, pessoal? Tem que ser feita uma pesquisa quando se há a necessidade de produzir algum texto, né? Meu amigo é hábil em informática. Então, a nossa alternativa aqui, que está em equívoco, está em desacordo, né, com o que pede a norma culta padrão, né, o regulamento aí que nós sabemos que existe, é a preposição aqui em, relacionados com o nome amoroso, tá? Bom, quinta e última questão, as palavras incompatível, cruel e entendido regem respectivamente as preposições. Então, gente, temos aqui uma situação que, claro, você conhecendo as palavras, né, compatível, ó, incompatível com, né, quem é cruel com alguém, né, ou com alguma coisa, com um animal, não sei. Você pode ser cruel até com algum objeto, né, você pegar um objeto seu aí, de repente, de maneira não atenciosa, deixa escorregar, né, quebrou, então, ó, que crueldade, então, cruel com, né, e quem é entendido em alguma coisa, vimos isso aí, então só nos resta aqui marcar
a alternativa E, né? Para a sequência aqui, ó, das palavras incompatível com, cruel com, entendido em, tá certo? Vejam que estes nomes regem, né? Regem, respectivamente, as preposições, ou seja, eles vão receber o termo regido mediante aí estas preposições adequadas para cada uma dessas palavras. Tudo bem, pessoal? Seguindo aqui, iniciando aqui agora a nossa aula 17, né? Transitividade verbal. Claro, passarei aqui de uma maneira mais rápida, mas trazendo mais detalhes, porque é a sequência da aula 16, não é verdade? Então, gente, aqui segundo o Always, transitividade é, propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos no seu sintagma verbal para formar uma frase com sentido completo. Veja, está aqui uma parte teórica, né, que eu vou conversar com vocês e vou trazer em outras palavras, principalmente aqui quando ele fala que há complementos no seu sintagma verbal. Gente, essa parte aí nada mais é do que a parte que constitui o predicado da oração, né? Nós já sabemos que o predicado está toda a informação sobre o sujeito, tá? E no predicado, né, nós temos o núcleo que é o próprio verbo, é isso? Nós já sabemos disso aí. Então aqui é mais uma palavrinha técnica, tá? Você não vai aqui ficar muito preocupado em compreender esse termo técnico, porque isso aqui é mais para o professor mesmo. Mas entendam vocês aí que quando ele fala que a transitividade é uma propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos, então nós vemos que há verbos que terão um complemento, né, ou não, né? Então nós vamos ver já já quando esse verbo ele não pede aí complemento, ele vai ser intransitivo, não é verdade? Mas no que ele quer mais especificar aqui, quando ele diz de um ou mais complementos, é porque um único verbo pode pedir um complemento via preposição e outro complemento sem preposição, que nós veremos adiante. Então, aqui é mais a parte teórica, né, a parte mais técnica. Então, vou adiantando aqui, vou esclarecendo para vocês estas definições. Então, ó, transitivo tem a ver com trânsito, né? Tem a ver com trânsito? Sim, a resposta é sim. A palavra é trânsito, né? E aqui faltou aliás, a palavra transitivo, né? Vem da forma latina, transitare, que significa movimentar, andar, né? Então, é como se em orações como por aqui, ó, escrevi a carta, né? Ó, escrevi. Se eu disser aqui escrevi, né? Poderia ter escrito um poema, poderia ter escrito um bilhete, mas eu escrevi a carta. Então, veja que o verbo aqui, ó, ele é transitivo, né? Tem o trânsito, né? Então, é como se as orações, né? As ações aí, elas se movimentassem, tá certo? Então, quando eu digo escrevi a carta, né, enviei a carta, as ações aí que estão sendo apresentadas, logicamente pelo verbo, né, a ação de escrever, né, na primeira frase, na primeira oração, e a ação de enviar, na segunda, é como se movimentassem aí até recair, né, recaísse aí sobre a carta, tá certo? Então, a transitividade é isso aí. O verbo, ele rege complementação, né? E aí nós veremos que essa complementação poderá vir ou não com preposição obrigatória, tá certo? Gente, em outras palavras, a transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Aqui ficou melhor, né? Essa definição aqui ficou melhor para você compreender. Então, vamos lá enxugar aqui, usando essa palavra,
o que está sendo exposto aqui para nós, que é a mesma situação anterior, só que a anterior estava uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais apurada. Então, veja, a transitividade verbal indica a relação entre os verbos, né, transitivos e seus complementos, ou seja, no exemplo aqui, ó, entregaram, veja que eu preciso aqui, ó, de uma complementação, tem que transitar, tem que ter complementação. Por quê? Tá aqui a explicação, ó. Isso porque sozinho, tá? Aqui é o verbo transitivo, ou seja, aquele que pede complemento, não tem sentido completo, ele sozinho. Imagine você chegar para alguém e dizer isso aqui, ó. Ei, chama a pessoa, né? Ei, entregaram. A pessoa vai ficar olhando para você, né? Entregaram o quê? Então percebam que os verbos transitivos, né? Eles sozinhos, eles não têm sentido completo, tá certo? Eles têm aí a necessidade de um complemento, tá? Ou seja, em outras palavras, significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. E este elemento é justamente o termo regido, ou seja, no nosso exemplo aqui, a encomenda. Então vejam como tudo se encaixa, né? Quando eu digo entregaram a encomenda. Então eu tenho aqui o verbo transitivo, eu tenho aqui o termo regido, completando este verbo aqui, que sozinho não é capaz de trazer todo o sentido para a oração. Estão compreendendo agora? Eu espero que sim. A oração de baixo, ó, segure isto, por favor. Né? Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, segure, né? Claro, isso aqui tem um contexto também bem interessante, né? A pessoa está próxima a você, você já vai com o objeto, seja lá o que for, ó, seguro. Né? Mas veja que, não sendo desta forma, né? Ó, segure. Né? Segure o quê? Segure isto, né? Então, aí o verbo sozinho não tem como ter o sentido completo. Então, esse verbo aí é transitivo, tá? Porque ele transita aí para algo que vai dar no sentido, que é o seu termo regido. Tudo bem? Então, gente, isso aí que estamos conversando, né? Está aí relacionado com a predicação verbal, tá? Então, o que seria, né, essa predicação verbal? Então, veja aqui uma definição bem tranquila, né? Chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e os complementos, tá? Então, nós temos aí, no nosso caso, que estamos vendo quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Então, aqui nós estamos caminhando, né, para um extremo mais complexo. Né? Vimos porque os verbos, alguns verbos são chamados de transitivos, né? Agora vamos ver o porquê de intransitivos e recapitulando aqui, né, porquê de ligação, que isso aqui já foi tema de uma outra aula, tá certo? Então vejam como a língua portuguesa, né, cada vez mais que a estudamos, ela logicamente apresenta novos elementos e traz também elementos já estudados por nós. Pessoal, aqui um breve aula. A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e o seu sujeito, e, logicamente, quanto à transitividade, os verbos podem ser, que é o que nós estamos vendo aqui. Intransitivos são os verbos de predicação completa. O que quer dizer predicação completa? Ou seja, esse verbo possui sentido completo numa frase, não exige complemento. Ou, aliás, intransitivos, né, não exigem complemento. Exemplo aqui, ó. Lampião morreu, né? Então veja, ele falou em relação de sujeito, né? Entre o verbo e o sujeito. Quem é o sujeito da oração? Eu sei que é Lampião, né? E o verbo morreu. Veja que quando disse, né, que Lampião morreu, percebeu que o verbo aqui morrer, ele já traz com ele toda a carga de significado da oração. Eu sei que Lampião morreu. Veja que esse verbo não pede complemento para completar-lhe o sentido. Ele não transita, por isso ele é chamado de intransitivo. Bem como no outro exemplo aqui, ó, o menino sumiu, né? Intransitivo aqui, sumiu porque não pede complemento, já traz com ele todo o significado
para a oração. O avião caiu, percebeu? Aqui é outro exemplo de verbo intransitivo. O avião caiu. Por que intransitivo? Porque o verbo já está completo, o seu sentido já está completo, melhor dizendo. Ele traz toda a carga de significado para a oração, não pedindo termo regido, né? Ele não vai reger aí termo regido, entretanto, já está completo. Né? Aliás, desculpa, por isso é completo, né? Entretanto, não. Por isso é completo, tá? Porque já traz toda a carga de significado. E aí chamamos estes verbos de intransitivos por isso, tá? Transitivos nós já conhecemos, né? Vimos aqui, vamos dar um reforço, são os verbos de predicação incompleta. O que é isso? Verbos que necessitam de complemento. Né? Transitivo, transita. Exigem complemento que pode ser, aqui nós começamos a rever, né, outros elementos, ó, que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Então, nós vamos começar a trilhar aqui dentro da função, né, sintática aí, do termo regido, né, na oração. Como assim a função, professor? Veja, de uma maneira bem mais prática e rápida, assim, o verbo transitivo precisa de um complemento, isso aí você já sabe. O que completa o verbo é chamado, tá? A estrutura, quem completa o verbo, né, que é regente, é o termo regido. Esse termo regido é classificado, recebe a classificação, né, dentro da oração de objeto, tá? Se este verbo, ele vem com a exigência de complemento via preposição obrigatória, nós dizemos que ele é verbo transitivo indireto. Caso não seja necessária a preposição, ele é verbo transitivo direto. Então, nós vamos ver aqui, ó, verbos transitivos diretos, e vocês vão se acostumando aí, ó, com essas letrinhas, TD, transitivo direto, ou há gramáticas que trazem VTD, verbo transitivo direto, né? Verbo transitivo indireto, VTI. Então, vamos lá. Transitivos diretos. Exige um complemento sem preposição obrigatória, tá certo? Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Ele é transitivo, você já sabe porque ele é transitivo, né? Porque ele vai transitar, ou seja, ele necessita de um termo que complete o sentido deste verbo. O verbo transitivo não está completo de significado, por isso que ele é chamado de transitivo. Então, caso não haja necessidade de uma preposição obrigatória, ele é verbo transitivo direto. Então, vamos por exemplo aqui, ó. Ana ama Roberto, tá? Se eu disser aqui, ó, Ana ama, poxa, quem ama, ama alguém ou alguma coisa, né? Então, eu preciso complementar aqui o sentido do verbo amar, que no caso foi aqui a palavra Roberto, né? Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto, sem preposição. Veja que entre o verbo e a palavra Roberto não há preposição. Então, aí nós dizemos que aqui trata-se do objeto direto, tá certo? Transitivos indiretos exigem complemento, né? O verbo transitivo exige complemento. Quando eu digo transitivo, houve a necessidade desse verbo aqui, ó, veja o exemplo aqui. Ana gosta de Roberto. Veja que o verbo gostar, para ter sentido, né, precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Indireto, porque entre o verbo e o termo regido, ou seja, o complemento, para dar o sentido, há uma preposição, certo? Então, é por aí que você vai construir o seu raciocínio, tá? Verbos transitivos indiretos, nós teremos um complemento para este verbo com preposição obrigatória, tá certo? E aí classificamos aqui Roberto de objeto indireto, tá certo? Gente, os transitivos diretos e indiretos, há muito tempo, né, foram chamados de bitransitivos. Na atualidade, não usa mais esta nomenclatura aqui, tá? Mas aí você tem algumas gramáticas mais antigas, alguns livros, mas o importante aqui é você entender que um verbo ele é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, quando, logicamente, ele exigir dois complementos. E aí, um complemento virá sem preposição obrigatória
e o outro complemento com preposição obrigatória. E, logicamente, aquele complemento, né, que é o termo regido, o que está sem preposição será o objeto direto, e aquele que está com a preposição será o objeto indireto. Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Roberto ofereceu flores a Ana. Roberto ofereceu. Veja, o verbo oferecer. Ofereceu o quê? Né? Precisa de complemento, não é verdade? Transitivo por isso. Direto, porque entre a palavra flores e o verbo aqui ofereceu, né? Que é do verbo oferecer, logicamente, não há preposição. Então, ele é transitivo direto, transitou diretamente para o seu complemento. Ofereceu a Ana, né? Veja, Roberto ofereceu flores a Ana. Percebeu que esse a aqui é uma preposição, né? E Ana está complementando também o sentido do verbo oferecer. Ofereceu para alguém, ofereceu, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, né? E esse a é para, porque você vai oferecer para alguém, este algo para alguém. Então, eu tenho aqui a preposição para o segundo termo aqui, que completa o sentido do verbo, por isso dizemos que este verbo é transitivo direto e indireto. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, tá? Vamos ver aqui um esquema, né? Um quadro esquemático aqui, para que reforcemos aqui as nossas ideias, o nosso raciocínio, tá bom? Então, veja, o verbo, você já sabe que ele manda na oração, né? Isso aí você já sabe. Então, esse verbo ora pode se apresentar de ligação, que é quando ele vai indicar o estado, né? Nós já estudamos isso, tá certo? Qualquer reforço sobre isso, que eu não vou detalhar, porque tem aula sobre verbo de ligação, você procura no nosso site aí, né? Aliás, desculpa, no nosso canal, né? Eduque Mais, vai lá e procura. Eu não lembro o número da aula, mas já tratamos disso. Então, o verbo de ligação, essa apresenta como de ligação, ele apresenta-se também como nocional. Eita, professor, o que é isso aí? Eu já ouvi falar por longe assim, né? É aquele verbo que indica a ação, não é isso? Por isso que ele é nocional. E ele indicando a ação, ó, ele pode ser transitivo, você acabou de ver, que é aquele que apresenta complemento, ou intransitivo, que é aquele que não apresenta complemento. Né? Lembra lá do exemplo no começo, quando eu disse Lampião morreu, né? O verbo morreu é intransitivo, pois não apresenta complemento para dar-lhe sentido. Então, ele sendo nocional, pode ser transitivo, né? E intransitivo. Ora, intransitivo eu já sei que não apresenta complemento. Transitivo apresenta complemento. E aí, estes complementos, né, se acontecem via preposição, ele é complemento aí indireto, né? Ele é indireto porque ele pediu preposição. Se este complemento é de maneira direta, é porque esse complemento não rege preposição, né? Porque tem essas palavras mais técnicas, mas ou seja, o verbo não pede aí a preposição. E ainda a terceira possibilidade, né, ele sendo transitivo, vimos agora, né, que esse complemento pode vir aí simultaneamente direto e indireto, ou seja, dois complementos, um rege preposição e outro não. Foi isso que vimos, né? Então, aqui é mais um quadro esquemático, né, para nós vermos aí essa questão complexa do verbo, né? O verbo é a classe gramatical bem complexa aí da nossa língua portuguesa, né? É aquela classe gramatical que mais sofre variações também, não é verdade? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Verbo de ligação, né? Só revisitando aí o que já vimos, ó. O meu patrão é bondoso, né? Ó, o meu patrão é bondoso. Veja que aqui é o verbo ser, né? E aí ele está aqui com só de ligação. Por que de ligação? Porque vimos que aqui, ó, deixa eu voltar. Ele indica estado, né? Como assim, professor, indica estado? Veja, bondoso. Bondoso refere-se aí ao meu patrão. Se eu tirar esse verbo, eu compreendo.
né? O meu patrão bondoso. Veja que a carga de significado não está aqui no verbo, por isso que ela é chamada de ligação, né? Minha irmã é estudiosa, minha irmã é estudiosa, né? Então aqui veja, ó, um atributo, né? Uma característica aqui relacionada ao sujeito, a verbo de ligação faz isso. Minha esposa é muito inteligente, né? E inteligente também sou eu, né? Lógico, em dizer que ela é muito inteligente. Eu não seria louco de dizer o contrário. Mas aqui, voltando ao exemplo, ó, minha esposa é muito inteligente, isso é verdade, pessoal. Veja que inteligente é uma característica, né, da minha esposa aqui, que é o sujeito da oração, e o verbo ser, que é, aí no caso, de ligação. Tudo bem? Aqui foi revisitando, né, relembrando aí um assunto que já vimos, tá? Então, o nocional, né, e pelo próprio nome dele, né, a gente já percebe, né, nocional, né, vai indicar a ação, vai me dar a noção, digamos assim, vamos pegar por aí, que o sujeito está realizando, que tipo de coisa ele realiza, né? Por exemplo, nós compramos bons livros, ó. Nós compramos bons livros. Então, eu tenho aqui o verbo comprar, né? Como sendo, logicamente, verbo transitivo, porque se eu disser nós compramos, eu vou precisar aqui do complemento para dar o sentido completo do verbo aqui. Já sabemos que esse verbo é verbo transitivo direto, pois o seu complemento não vem com preposição obrigatória, e é o termo regido aí, eu classifico como objeto direto, não é verdade? Nós gostamos de bons livros, não é? Então, verbo transitivo indireto, porque pede complemento, né? Rege, termo regido, via preposição, em outras palavras, venha um complemento via preposição obrigatória. Então, verbo transitivo indireto, aqui gostamos, e, logicamente, o termo regido eu vou classificá-lo como o objeto indireto, tá certo? Bom, o verbo transitivo, né, nós vimos que ele apresenta-se, ora, pedindo complemento sem preposição, ora com preposição. Então, aqui, gente, eu já estou caminhando, né, fazendo o retorno, né, ao que vimos com a maneira de realizar e chegando próximo a finalizar essa parte aqui para partirmos para a regência nominal, tá certo? Então, vê só. Verbo transitivo apresenta-se, ora, eu botei pedindo entre aspas, porque é muito comum ouvirmos falar desta maneira, embora saibamos que o verbo não pede, o verbo manda, né? Mas vamos ficar com essa expressão aqui também, pedindo, que é bem mais fácil para nós aqui, para nossa compreensão. Então, ele, ora, né, vai pedir complemento sem preposição, ora com preposição, e tem a terceira condição, por isso que está aqui entre reticências, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vejam, novamente, né, nós compramos bons livros. Percebeu que aqui não tem preposição, já falei, né, e nós gostamos de bons livros. Percebam que aqui há preposição. Então, transitivos, porque não são capazes de estabelecer o significado da oração sozinhos, né? Os verbos transitivos precisam aí do complemento, transita, né? Para que haja aqui o complemento. Mesma coisa com gostar, só que gostar veio com preposição obrigatória, tá certo? Bom, terceira condição, o verbo transitivo, como eu falei, né? Os dois anteriores, ou ainda as duas situações sem preposição e com preposição. Ou seja, quando você diz, ó, o patrão pagou bons salários, né? Pagou o quê? Bons salários. Pagou precisa, complemento, para completar o sentido dele. Veja que não há preposição aqui, tá? Mas veja que na sequência, né, o patrão pagou bons salários aos seus funcionários. Então percebam que aqui eu tenho a preposição obrigatória. Ou seja, este verbo aqui, o verbo pagar, é um verbo que é transitivo, você já sabe o porquê, né? Que há um complemento sem preposição e o outro
com preposição, ou seja, é o verbo transitivo, direto e indireto, tá? Porque vai pedir complementação via, sem preposição obrigatória e, na sequência, via preposição obrigatória. Ó, perdoei a dívida ao meu vizinho, né? Então, perdoar, verbo direto e indireto. Por que direto e indireto? Porque eu tenho aqui o primeiro complemento sem preposição obrigatória e o segundo complemento com a preposição obrigatória, tá? Então é isso, gente. Seguindo aqui, revisando, né, o verbo intransitivo, não apresenta complemento, né? O verbo intransitivo, vimos que não apresenta complemento. Intransitivo, ele não vai transitar, ele não vai precisar de complemento para dar o sentido a ele, porque, como diz aqui, ó, estes verbos já têm a capacidade de apresentar o sentido completo de uma ação, né? As ações propagadas pelos verbos intransitivos têm início e fim no próprio sujeito, não sendo necessário complementos verbais para completar o seu sentido. Então, voltando aos exemplos anteriores, né, quando eu falei que Lampião morreu, veja que o verbo aqui é intransitivo, porque já tem início, né, e fim aí. Eu compreendo, né, que a relação entre o verbo aí e esse sujeito já está findada, né? Eu não preciso aqui complementar, ou seja, o verbo aqui não pede complementação, tá? Por isso que ele é intransitivo. O menino sumiu, o avião caiu, né? Outro exemplo de verbo intransitivo, não precisaria de complementação. Sei lá, você conhece alguém, Maria, pronto, Maria desmaiou, né? Você diz assim, ó, Maria desmaiou, já entendi. Eu posso até não conhecer Maria, né? Mas veja que quando eu digo Maria desmaiou, o verbo aí desmaiou, ele não pede complemento, já estabelece aí, já tem a capacidade de apresentar o sentido completo de uma ação, né? Mesmo ela desmaiando, é uma ação, ela caiu, desmaiou, né? Você aí, sei lá, cria passarinho, né? Não sei. Passarinho fugiu, pronto, tá com passarinho na gaiola. Poxa, o bichinho fugiu, tem que fugir mesmo, né? Quem é que quer ficar preso, né? E sem fazer nada de mal, o bichinho passarinho. Então, o passarinho fugiu. Não digo isso, o passarinho fugiu. Veja que fugiu aí já tem a capacidade de apresentar o sentido completo de uma ação, não é verdade? Ou seja, esse verbo aí tem início e fim no próprio sujeito. Já compreendo o que o passarinho fez, tá certo? Enfim, as crianças dormiram, o vento soprou. Então, estes verbos que não necessitam de complementação são chamados de verbo intransitivo, tá certo? Tudo bem? Bom, agora nós vamos encerrar, pessoal, com essa parte aqui da regência nominal, que vimos, né? A aula 16, essa aula aqui está mais assim, para, podemos dizer, massificar, né, mais o conhecimento anterior já realizado. Então, já sabemos que a regência nominal, né, é a relação entre o nome e o termo regido aí, logicamente, fazendo uso da preposição adequada. Então, não é tão fácil esse nominal, né, porque nós temos aqui, ó, a relação entre o nome, né, o termo regido, via a preposição, né? E vimos na correção das questões que nem sempre aquela preposição está adequada ao nome. Tá? E aí vem a grande questão, e como saber, né? Pesquisando, estudando, né? Ah, professor, mas na minha prova eu não vou poder consultar. Então, por isso é importante, né? Você, a necessidade de sempre conhecer os principais, pelo menos. Então vamos lá aqui, ó. Regência nominal é a forma que, ó, os substantivos, os adjetivos e advérbios se relacionam com seus complementos. Vejam, são nomes, não é? Normalmente essa relação entre o nome e o complemento é dada por uma preposição. Por isso é importante conhecer as preposições para que a regência nominal seja feita e identificada de forma correta, tá? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui para compreendermos mais. Ó, o esforço foi inútil para o desenvolvimento do projeto, tá? Então, eu já sei aqui o nome inútil, né?
ele rege a preposição para, né? Ele vai pedir aí a preposiçãozinha para, e aí eu vou dizer o restante, ó, o esforço foi inútil para o desenvolvimento do projeto, ou a preposição estaria combinada ao artigo, né? Ao desenvolvimento do projeto. O esforço foi útil para o desenvolvimento do projeto, ou seja, tem a observação que o estudante pode fazer, né? Professor, inútil não é o oposto de útil. Então, quer dizer que tanto para inútil para útil, né, eu posso usar o para, é verdade, mas nem sempre os opostos, né, dessas palavras, né, ou os antônimos, melhor dizendo, né, vão coincidir com a mesma preposição. Por exemplo, aqui, ó, Pedro foi muito hábil em resolver o problema. Quem é hábil em, né? Pedro foi muito inábil. Por que não dizer inábil em resolver? Mas quem é inábil para. Vê que coisa. Então vejam que confirma, né, que não é tão simples, tá certo? Então aí você já, se quiser, tome nota que inútil é inútil para, útil é útil para, hábil é hábil em, inábil é inábil para. Então você já tem aí 4 palavras, né, que você passa a conhecer, né, 4 nomes com a regência correta de acordo com a preposição adequada, não é? Bom, o exemplo 3 tem uma atenção aqui para fazer com vocês, tá certo? O imóvel era situado em... Qual é a atenção? Que muito comum, pessoal, até nas redes sociais, né? Na internet, você às vezes vai pesquisar um documento. Não sei se vocês lembram quando estudamos textos normativos legais, né? O pessoal vai precisar fazer um documento e lá no final cita a pessoa, né, que mora em determinada rua. A própria carta de reclamação, né, que estudamos aqui, você compra um objeto e há necessidade de fazer uma reclamação porque veio com certo defeito e tal. Vimos isso aí, né, a estrutura. Mas o que eu quero chamar a atenção é quando vai citar a rua, o endereço de algum imóvel. É muito comum encontrarmos desta forma aqui, ó. O imóvel era situado à Rua das Pedrinhas, número 15. Saibam vocês que isso aqui está em desacordo com a regência nominal, está em desacordo com a norma que se pede, né? Professor, mas quem disse isso? Poxa, os estudiosos da língua, né, que puseram aí um regulamento na gramática, entendendo o quê? Quem está situado, gente, ou quem mora em algum lugar, ou mora na rua tal, né, e não a rua. Então, muito cuidado, né? O correto é, o imóvel era situado em, né, ou na Rua das Pedrinhas, tá certo? Ou seja, residência, imóvel, ou é em, ou é na, e nada de a desta forma aqui, tudo bem? Mas eu sei que nós encontramos bastante isso na internet, certo? Então tenham bastante cuidado com relação a isso. Bom, a palavra carinho, né? O nome, então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá certo? Tenha carinho a seus livros, ó. Meu carinho pelos animais me conforta. Cultivemos o carinho da família. O carinho para com a pátria, ou seja, eu tenho aqui a palavra carinho, veja a preposição aqui, né? Eu tenho aí pelos, né? Pelo, né? No sentido de, eu poder, às vezes eu uso essas preposições assim para indicar movimentação, né? Eu caminhava pela praia, mas aqui eu tenho meu carinho pelos animais, ou seja, dizendo para com quem ou o que, né, eu tenho esse carinho. Cultivemos o carinho da família, o carinho para com a pátria, tá certo? Então aqui você tem essas possibilidades para a palavra carinho. A palavra agoniado, né, os olhos agoniados de novas paisagens, estava agoniado por vê-la, estou agoniado para ler o livro. Ou seja, aqui, gente, é só mostrando a vocês que, às vezes, né, um nome pode reger aí por diversas preposições, né? Então, é isso. O que eu
o reforço aqui é que busquem, né, no caso de dúvidas, recorrer à pesquisa mesmo, tá certo? Dicionário. Pessoal, dica de leitura de hoje, Os Guardiões de Sotérion, né? Eu li esse livro aí quando eu estava no 8º ano, 9º ano, acho que com essa idade de vocês aí hoje, faz muito tempo, né? Mas eu o li e gostei muito na época, é bem interessante. Não sei se está disponível aí em PDF, né? Enfim, a dica de leitura para quem puder ter acesso, tá? Nossas referências aqui, pessoal, de onde foi pesquisado, tá certo? O material que eu trabalhei aqui hoje com vocês. Então, para mais informações sobre o assunto estudado, você pode consultar o seu próprio livro, tá? Está aqui as informações nas páginas aqui, ou nesse endereço aqui, ó. Eu pesquisei algumas coisas lá também. Então, qualquer dúvida, só anota, entre em contato. Eu espero ter conseguido aí tirar um pouco das dúvidas de vocês. E para finalizar, eu deixo a mensagem aqui: fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Tudo bem, pessoal? Então, forte abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.